Bom dia! Como vai você? Tudo bem? Nós somos o canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui, trazendo uma palavra de edificação. Hoje nós iremos ver o capítulo 12 de Êxodo, onde nós iremos contemplar Deus instituindo a Páscoa. Que momento maravilhoso esse da palavra de Deus! Um conselho para você: pegue a sua Bíblia e faça uma leitura prévia do capítulo 12. Se você desejar, há uma parte escrita também relativa a esse capítulo 12 em nosso blog www.jamaisdesista.com.br. Acesse lá, faça o download e acompanhe-nos. Meus queridos, chegou o momento da partida do Egito, a 10ª praga. Ainda não aconteceu, mas está anunciada, e todos os que temem ao Senhor sabem que algo terrível está para acontecer. Os que obedecem ao Senhor estão se preparando, conforme instruções do próprio Senhor. Os que o rejeitam, logo experimentarão o amargor dessa decisão translocada. É doido. Rejeitar o Senhor não é coisa boa. É a instituição da Páscoa. Na Bíblia de Estudo de Genebra, comenta-se que o primeiro mês do ano hebraico é Abib, entre março e abril, no calendário da primavera. Abib é o primeiro mês porque se comemora a libertação de Israel. Um calendário de outono é verificado em 23:16, 34:22, do livro de Êxodo, e no posterior calendário de outono, com base na primavera, o mês de Abib é chamado Nisan. Veja isso em Neemias 2:1, Ester 3:7. Foi o Senhor quem preparou toda a Páscoa e deu todas as instruções, até do dia que começaria. Aliás, o Senhor faz tudo. Se você reparar na Bíblia, você vai ver que pouca ação resta ao homem. Mas ele tem que ser fiel, ele tem que ser obediente e ele tem que não rejeitar a Deus. O cordeiro, por exemplo, deveria ser simbolicamente sem mácula, sem defeito, perfeito, já que ele haveria de morrer pelo primogênito. A substituição era a chave desse simbolismo. Logo, o sangue simbolizava a morte da vítima e, portanto, a morte do cordeiro era substitutiva. Levíticos 17:11. Ainda as instruções continuarão no início do próximo capítulo e, finalmente, a partida de Israel do Egito e a perseguição de Faraó no deserto, porque haverá ainda de se arrepender de ter deixado o povo ir embora. Ele vai ceder por causa da 10ª praga, mas aí se arrepende. Eu fico impressionado com Deus na história e penso que toda a história é assim, por Deus dirigida e controlada, mas sem jamais desrespeitar a vontade da criatura ou a constrangendo como marionete. Deus exerce sua soberania e o povo exerce a sua vontade, e o plano de Deus é realizado na íntegra, conforme sua vontade. Deus mesmo instituiu a Páscoa, a sua celebração, o dia da sua celebração, a forma da sua celebração, os participantes, os motivos, as vítimas, a duração da festa, a razão, os inimigos dela, os perseguidores, os que sofrerão as consequências e os que serão abençoados. Que Deus é este? Este é o nosso Deus e Senhor. O mesmo Deus que diz que está voltando, você ainda duvida? Fará como os egípcios que viram o Egito ser totalmente destruído? Até os detalhes da realização cerimonial são todos previstos. Se a família é pequena ou se é grande, se vai ser um cordeiro ou um cabrito, tudo. Agora, ele deveria ser sem defeito, macho de 1 ano assado. O assar elimina a gordura e não necessita de água. Junto com ervas amargas, associando-as com o sofrimento, Lamentações 3:15, e com pães asmos, que deveriam ser comidos para se lembrar a pressa durante o Êxodo. Alguns detalhes
importantes desta festa de Páscoa. Primeiro, era a primeira festa do povo israelense. Ela foi comemorada pela primeira vez na véspera da saída do povo do judeu da terra do Egito. A última, com o próprio Cordeiro Pascual, foi realizada com Jesus Cristo naquele 14 de Nissan, na quinta, junto com seus discípulos, e também naquele 14 de Nissan, quando ele mesmo foi o Cordeiro Pascal. Aqui os discípulos o abandonaram. Olha só que coisa interessante. A primeira celebrada ali, naquele momento ali, de instituição, com Moisés, Deus instituindo a Páscoa. E a última celebrada ali com o Cordeiro Pascal, com o próprio Cordeiro Pascal, com o próprio Senhor, quando ele celebrou a última ceia, quando ele celebrou aquela ceia derradeira, a ceia que ele era o motivo da ceia. Segundo, era uma festa anual. Todos os anos era comemorada por ordem de Deus. Era realizada também no primeiro mês, Nisan, no 14º dia, no crepúsculo da tarde. Havia naquela época, meus amigos, 2 sistemas de contagem dos dias da época de Jesus. Os galileus e os fariseus e os do norte contavam os dias do nascer do sol ao outro. Já os de Jerusalém, o saduceu e os distritos circunvizinhos, a contagem do dia era do pôr do sol ao outro pôr do sol. Os discípulos de Jesus eram galileus, exceto Judas. Jesus e os discípulos comemoraram a Páscoa na quinta-feira, dia 14 de Nissan, para os galileus, e também morreu na Páscoa, 14 de Nissan, para os de Jerusalém. Era importante que ele comesse aquela última Páscoa com seus discípulos, pois a razão de ser daquelas aproximadamente, vamos calcular que durante esse tempo todo geraram 1463 Páscoas, ou 209 vezes 7. Desde a primeira Páscoa com Moisés até aquela derradeira com Cristo. Passadas Páscoas eram a pessoa dele, o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tomarmos por referência o livro de Moisés, no capítulo 1, onde fala das genealogias, veremos que, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Os pais de Moisés e Arão foram Anrão e Joquedebe, levitas. E Anrão tomou por mulher a Joquedebe, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Êxodo 6, 20. Moisés viveu 120 anos. E Arão, filho de Anrão, viveu 137 anos, que era filho de Coate, filho de Levi. Levi viveu 137 anos. De Abraão até Arão, esse Arão não era o irmão de Moisés, mas descendente de Judá. São 7 gerações. E de Aminadab até Davi, são também 7 gerações. Moisés nasceu entre Aminadab, filho de Arão, este de Judá, e Naasson, filho de Aminadab. Quando a primeira Páscoa foi instituída, creio, tanto Arão, o 7º de Abraão até ele, quanto Aminadab, o 8º, quanto Naasson, o 9º, estavam vivos. Eram contemporâneos e parentes de Arão, do Arão de Levi, e seu irmão Moisés. Quanto a Esrom, pai de Arão de Judá, creio não estava vivo por ocasião da primeira Páscoa. A Páscoa foi comemorada, se eu estiver errado, por favor me corrijam, então por Arão, o 7º, Aminadab, o 8º, e Naasson, o 9º. Salmão, 10º. Filho de Naasson não deveria estar vivo ainda, o Salmão. São, então, 7 mais 14 mais 14, igual 35 gerações, ou 5 vezes 7, das 42, 6 vezes 7, gerações citadas por Mateus, que participaram da Páscoa. Em meus cálculos, confesso que são muito superficiais, temos que aquela Páscoa que Jesus realizou foi a de número 1463, que daria 7 vezes 11 vezes 19.
Em dias, se fosse de 360 dias, daria 526.680 dias. Desculpe-me pelos cálculos, eu gosto dos números. Era importante para o cumprimento das Escrituras que ele morresse naquele 14 de Nissan. Isso era importante. No momento em que seria ou ocorreria a matança dos cordeiros, Jesus Cristo morreu, entregou o seu espírito no exato instante em que o cordeiro era sacrificado. Coincidência ou propósito divino? Era comemorada a Páscoa por família, um cordeiro por família. O sangue do cordeiro protegia a casa, a família, para que ninguém dela, nenhum dos integrantes da família morresse. O zelo de Deus e a valorização da família vem desde quando o homem veio à existência. Outra, era celebrada na véspera da libertação do povo de Israel do Egito. Engraçado que esta tão grande libertação era comemorada na véspera. A vitória antes da guerra. Imagine uma festa comemorando a vitória de jogo do final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Antes do jogo, a comemoração da vitória. Você já imaginou? Antes do jogo, no dia anterior à comemoração da vitória. Era essa a festa da Páscoa, comemorada antes da luta. Isso significa que é Deus quem é que nos dá a vitória. Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Com ele sim, com ele comemoraremos a vitória antes da guerra. E assim aquela Páscoa era uma celebração, era uma comemoração, era uma vitória, porque ela aconteceria no dia seguinte. Outra, era sacrificado um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, macho de 1 ano. Era escolhido então 4 dias antes, ou seja, no dia 10 de Nissan, para ser sacrificado somente no dia 14 de Nissan. Êxodo 12, 3 e 6. Esse cordeiro era separado do rebanho até a Páscoa. Jesus também foi escolhido e ungido, separado por Maria, quando o ungiu e o separou para o sacrifício. Marcos 14, 3 a 9, João 12, de 1 a 7. Como já se alientei acima, provavelmente ele foi separado na terça-feira, 11 de Nissan, para os de Jerusalém. Marcos fala que dali a 2 dias seria a Páscoa, e João diz que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. Não dá para saber precisamente, mas minha hipótese é que Jesus foi ungido por Maria em Betânia no dia 11 de Nissan, conforme contagem dos de Jerusalém, porque 2 sistemas de contagem. 11 de Nissan, então ele foi ungido por Maria e ele seria imolado no dia 14. Por causa daquela dupla maneira de contar o dia em Israel, Jesus tanto pôde ser o cordeiro separado, como também ele separou um cordeiro para comemorar a última Páscoa, ou seja, aquela que ele comeu com seus discípulos a última Páscoa. Ele desejava muito comer essa Páscoa com seus discípulos, mas ele era o motivo da Páscoa. Como resolver isso? Por causa do sistema de contagem deles, que permitia isso. Então nós tínhamos como se fosse 2,14 de Nissan. O cordeiro deveria ser morto em 2 horas antes do crepúsculo do dia 14, Êxodo 12, 6. Era levado ele por 2 homens para o templo, para o sacrifício. Assim que morto, tinha que ser levado imediatamente para casa para ser assado. Eram sacrificados na época cerca de 250.000 cordeiros, sendo necessários centenas de sacerdotes, mais ou menos uns 600 dele. Metade morria na quinta-feira e a outra metade na sexta, isto caindo dia 14 de Nissan. Para os de Jerusalém, isso era na sexta-feira. Era enorme a quantidade de sangue que descia o vale de Cedron e o riacho ficava vermelho de tanto sangue. Lembre-se, em Hebreus 10, 14, está escrito que o sangue de touros e de bodes não tem poder para remover pecados. Dizem as Escrituras que isso era impossível. O cordeiro era tipo de Cristo, e João Batista apontou para o Cristo, o cordeiro que tira os pecados do mundo. João 1, 29. A Páscoa, meus queridos, precedia os pães, a festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos, Levíticos 23, 6. A festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, durava 1 semana. Ela ia de 15 de Nissan até 21 de Nissan. Do dia 15 ao dia 21, a Páscoa dia 14. Eram preparados pães sem fermento, pois era comemorada às pressas. Nela havia oportunidades de reuniões de adoração.
As reuniões eram para lembrar como Deus havia tirado os israelitas do Egito às pressas. O 8º dia da festa era aquele chamado grande dia da festa. Muitos confundem esses dois eventos, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Tecnicamente, a festa da Páscoa era somente em um dia, o dia 14 de Nissan, a sexta-feira, e a festa dos pães asmos do dia 15, do sábado, até 21 de Nissan, o outro sábado. Na prática havia confusão, ou seja, chamavam a Páscoa do período que ia de 14 a 21. Também chamavam esse período de festa dos pães asmos. Era natural essa confusão. Veja como é comum as pessoas falarem do domingo de Páscoa. Mesmo os nossos pastores, mas eles falam assim por causa dessa confusão natural, inclusive na própria Bíblia. Volto a repetir, a Páscoa é somente no dia 14 de Nissan, na sexta-feira, não tem domingo de Páscoa. No dia 16 de Nissan, no terceiro dia, ocorria a festa das primícias. As primeiras colheitas no dia 16, 14, sexta-feira, 15, sábado, 16, domingo. Era a oportunidade da oferta dos primeiros frutos das colheitas. Com o propósito de reconhecer que os frutos da terra vinham de Deus, Jesus Cristo foi o molho escolhido e apresentado a Deus, significando que aquela colheita, de onde ele for extraído, pertencia a Deus. Olha só, nós separamos em nossa mente a ressurreição de Cristo e a distinguimos da nossa. Mas é tudo uma só ressurreição. A colheita toda pertence a Deus. E Cristo foi as primícias apresentadas e aceita por Deus. A conclusão disso é que se o primeiro fruto é santo, toda a colheita o é. Se os primeiros frutos pertencem a Deus, todos os frutos também pertencem. Se Cristo as primícias ressuscitou, todos nós ressuscitaremos para a glória do Senhor Jesus. Era necessário muitos preparativos além desses já mencionados acima. Ver os itens que eu já falei aí acima de 6.1 a 6.9. Também era escolhido o local, a mobília, os ingredientes, os principais elementos, a hora certa, e há diversas referências para você ver no texto escrito que eu pedi para você abrir. Os principais elementos da Páscoa eram o pão sem fermento, o vinho, o prato de ervas amargas. Na ceia do Senhor, que o Senhor Jesus instituiu com os discípulos e nos deu ordenança, e como sacramento, não estão presentes mais os pratos com ervas amargas, mas continuam o pão simbolizando a sua carne e o vinho simbolizando o quê? Simbolizando justamente o seu sangue. Meus queridos, e assim foi que naquele mesmo dia tirou o Senhor do Egito os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Que Deus tremendo e incrível que age por aqueles que nele esperam. Estou sem palavras, queridos, e a cada dia estou aprendendo mais e mais, e sempre aprendendo. Este foi o capítulo 12, queridos. Amanhã estaremos aqui em continuação com o capítulo 13. Todos os dias estamos aqui por 1189 dias, ou seja, matematicamente 3 anos, 3 meses e 3 dias. Transmitindo essa palavra abençoada do Senhor Jesus. Meus queridos, acesse nossa loja virtual www.osemeadores.com.br e nela você vai encontrar farto material para a sua edificação. Um bom dia a todos na presença de Deus. Maranata, não esqueça de curtir o nosso vídeo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.